de mim existe uma luz que me mostra por onde deverei andar. Dentro de mim também mora Jesus, que me ensina a buscar o seu jeito de amar. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Dia 23 de maio, solenidade de Pentecostes. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. O que eu entendi sobre esse evangelho é que ao anoitecer daquele dia, que todos tinham fechado as portas porque estavam com medo dos judeus, até onde os discípulos se encontravam com Jesus. Então, aí depois, quando Jesus entrou, ele disse: "A paz esteja convosco." Aí ele mostrou as mãos para os discípulos e eles se alegraram a ver Jesus. Aí depois Jesus ele disse: a quem perdoai os pecados, eles serão perdoados." Isso é como se, eu acho que é como se a gente fosse confessar os nossos pecados com o padre. Então eu pensei nisso, né? E aí depois também, continuando aqui, a quem não perdoastes, eles serão retidos. Que quem não contar para o padre os pecados, eles ficarão ainda lá. Que eles, até a pessoa falar para o padre, vai continuar com os pecados. Foi isso que eu entendi. No anoitecer daquele dia, Jesus chegou aos discípulos e disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, ele mostrou as mãos dele, e os discípulos ficaram muito felizes ao verem Jesus de novo. E de novo Jesus disse: "A paz esteja convosco." Ele falou: "Como o Papai do céu me enviou, envio vocês, e recebei o Espírito Santo." No primeiro dia da semana, ao anoitecer, as portas estavam fechadas porque os discípulos estavam com medo dos judeus. Aí Jesus entrou e entrou no meio deles. Ele se colocou no meio deles. E ele disse: "A paz esteja convosco." Aí depois dessas palavras, ele mostrou as mãos e o lado dele. Aí os discípulos ficaram alegres por verem Jesus. Aí novamente Jesus ele havia dito: "A paz esteja convosco." Aí ele também disse: "Como o Pai me enviou, também eu vos envio."
Depois de ter dito isto, ele soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. O que eu entendi sobre o evangelho de hoje é: logo depois da vinda de Jesus ressuscitado, ao meio de seus apóstolos, ele sopra sobre eles e diz receber o Espírito Santo. Porque afinal, o Espírito Santo não foi inventado, pois é Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso ele nos deu, para que possa nos conduzir até que ele venha no final dos tempos. No evangelho de hoje, Jesus ressuscitado aparece para os discípulos, dizendo que continue pregando seus ensinamentos e que, através do Espírito Santo, eles possam perdoar os pecados para também ser perdoados. No evangelho de hoje, fala que Jesus apareceu para os discípulos e ele fala: a paz esteja com vocês. Logo depois, ele mostrou os seus lados e sua mão. Os discípulos ficaram felizes de ter visto Jesus. E também a gente tem que ficar feliz de ver Jesus, porque ele é nosso Salvador. A gente tem que fazer o bem para Jesus gostar. No evangelho de hoje, Jesus vai ao encontro de seus discípulos e fala: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, ele lhes mostrou a mão. Então os discípulos se alegraram a ver o Senhor. Nós temos que ficar felizes com a presença do Senhor, pois ele é o nosso Salvador. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro dia da semana, estando fechados por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ver dito isto, soprou sobre eles e disse: recebe o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe disse: então perdoares a quem os não perdoardes, eles serão rendidos. Oremos ao Senhor. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais a vossa Igreja inteira em todos os povos e nações. Derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz.